Vamos lá então, pessoal, continuando a leitura do nosso livro, capítulo 7, começa o movimento em Montgomery. Lembrando sempre que quem estiver acompanhando no futuro, deixe a sua mensagem aí, pessoal. Eu tô vendo vocês acompanhando a leitura no futuro e você não deixa a sua mensagem, entendeu? Você deve colocar aí igual um podcast e não deixa a sua mensagem. Deixa a sua mensagem, deixa o seu like, deixa o seu compartilhar. Isso ajuda, gente, ajuda, incentiva o trabalho, entendeu? Incentiva o trabalho por dois motivos. Primeiro que o YouTube indica para mais pessoas. Segundo, que aí fico com a sensação que vocês estão vendo. Se vocês não deixam comentário, eu não tenho a sensação que vocês estão vendo no futuro. E aí eu paro de postar, entendeu? Paro de postar e aí depois vem o chororô. Cadê o negócio cadê o negócio do livro? Entendeu? Então deixa os comentários aí. Tamo junto, viu? Capítulo 7. Capítulo 7. Começa o movimento em Montgomery. Embora a natureza desse relato me faça usar frequentemente o pronome eu em todas as partes importantes da história, ele deveria ser nós. Não se trata de um drama com um único autor. Mais precisamente, é a crônica de 50 mil negros que levaram a sério os princípios da não-violência, que aprenderam a luta por seus direitos com armas de amor e que, nesse processo, atingiram uma nova avaliação de seu próprio valor humano. 1º de dezembro de 55. Rosa Parks é presa por desrespeitar as leis segregacionistas. 5 de dezembro também de 55, King é eleito para chefiar um novo grupo de protesto, a Associação para o Progresso de Montgomery, a MIA, na sigla em inglês. Em 1º de dezembro de 55, a senhora Rosa Parks recusou-se a deixar seu lugar enquanto o motorista de ônibus lhe pediu para que se levantasse e passasse para a parte traseira. A senhora Parks estava sentada na primeira fileira de uma seção não reservada. Todos os lugares atrás estavam ocupados, e se ela seguisse a ordem do motorista, teria de ficar em pé e ceder o lugar para um passageiro de sexo masculino que tinha acabado de pegar o ônibus. De uma forma digna e tranquila, tão característica de sua radiosa personalidade, ela se recusou. Em resultado disso, foi presa. É impossível entender o ato da senhora Parks, até se perceber que um dia a xícara de paciência acaba entornando e a personalidade humana solta um grito. Eu não aguento mais isso. Sua recusa em passar para a parte traseira foi uma afirmação para o mundo. Intrépida e corajosa de que ela atingiria o seu limite. Não, ela não foi colocada lá pela NAACP, nem por qualquer outra organização. Foi colocada lá pelo seu senso de dignidade e respeito próprio. Foi uma vítima tanto das forças da história quanto das forças do destino. A senhorita Parks era ideal para o papel que lhe foi atribuído pela história. Seu caráter era impecável e sua dedicação profundamente enraizada. Todas essas características tornaram uma pessoa mais respeitada na comunidade negra. Só um adendo aqui, pessoal, desculpa interromper. Salve, Davi. Quem estiver vendo no futuro não viu falando aqui no começo da live, né? Que ontem a gente gravou o segundo episódio do Fio da História. E o episódio é sobre o trabalhismo negro, que vai sair agora. Trabalhismo negro. Inclusive, a gente fala sobre a Rosa Parks e ela indicando uma das pessoas que inspirou ela, que é brasileira. Tem lá nesse episódio. Curiosidades incríveis, gente, sobre a luta negra brasileira e sobre o PDT e como o PDT encabeça essas lutas negras tal, dentro do Brasil. Muito legal. O próximo episódio do Fio da História, fique esperto aí no canal, gente. Vamos lá, continuando. Seu julgamento foi marcado para 5 de dezembro, uma segunda-feira. Apenas Ed Nixon, que assinou a fiança da senhorita Parks, e uma ou duas pessoas souberam da prisão quando ela ocorreu, no início da noite de quinta-feira. Nixon sempre fora um amigo da injustiça. Nixon sempre fora um inimigo da justiça. Podia-se olhar no rosto desse homem alto, de pele escura e cabelos grisalhos, e perceber que ele era um lutador. Em seu trabalho, todo como ferroviário, ele estava em íntimo contato com a mão de obra organizada. Tinha atuado como presidente estadual da NAACP e também como presidente dessa organização em Montgomery. Por meio de cada um desses veículos, Ed Nixon atuou destemidamente para alcançar os direitos de seu povo e sacudir os negros de sua apatia. Sexta-feira, 2 de dezembro, de manhã cedo, Nixon me ligou.
estava tão envolvido no que ia dizer que sequer esqueceu de me cumprimentar com um alô de praxe, mergulhando imediatamente no relato do que tinha acontecido com a senhorita Parks na noite anterior. Eu ouvi, profundamente chocado, sua descrição do humilhante incidente. Nós temos aceitado esse tipo de coisa por muito tempo, por um tempo longo demais, concluiu ele com a voz trêmula. Acho que chegou a hora de boicotar os ônibus. Só com o boicote é que poderemos deixar claro para os brancos que não vamos mais aceitar essa espécie de tratamento. Eu concordei quanto à necessidade de algum tipo de protesto e que o boicote seria um método eficaz. Antes de me ligar, Nixon havia discutido a ideia com o reverendo Ralph Abernathy, o jovem pastor da primeira igreja batista de Montgomery, que viria a ser uma das figuras centrais do protesto. Abernathy também achava que o boicote aos ônibus seria nosso melhor curso de ação. Assim, durante 30 ou 40 minutos, nós três ficamos ligando um para o outro, tratando de planos e estratégia. Nixon sugeriu que convocássemos para aquela noite uma reunião com todos os pastores e líderes cívicos para conhecer suas opiniões sobre a proposta, e eu ofereci minha igreja como local de encontro. Salve, Guilherme. Bom dia, mano. Feliz ano novo pra você também e pra família aí, velho. O Brasil tá um caos, mano. O que tá acontecendo? Quando chegou a hora da reunião, eu me aproximei da igreja com a apreensão, imaginando quantos desses líderes atenderia nosso chamado. Mais de 40 pessoas de todos os segmentos da comunidade negra amontoavam-se no amplo salão de reuniões da igreja. A maioria era de sacerdotes cristãos. Fiquei cheio de alegria ao ver tantos deles lá. Senti então que algo incomum estava para acontecer. O reverendo L. Roy Bennett, presidente da Aliança Interconfessional de Montgomery e pastor da Igreja Metodista Episcopal Africana de Mt. apresentou a proposta de que os cidadãos negros da cidade deveriam boicotar os ônibus na segunda-feira em sinal de protesto. Agora é a hora de nos mexermos, concluiu ele. Não é hora de falar, é hora de agir. Ele nomeou uma comissão na qual fui incluído para preparar a delegação. Nossa mensagem final foi a seguinte: segunda-feira, 5 de dezembro, não vá de ônibus para o trabalho, para a cidade, para a escola ou para qualquer outro lugar. Outra mulher negra foi detida e posta na cadeia por ter se recusado a ceder seu lugar no ônibus. Segunda-feira, não pegue o ônibus para o trabalho, para a cidade, para a escola ou para qualquer outro lugar. Se trabalha, vai de táxi, pega uma carona ou vai a pé. Compareça à assembleia que acontecerá na segunda-feira, às 7 da noite, na Igreja Batista da Rua Holt, para novas instruções. Eu estava tão empolgado que dormi muito pouco naquela noite, e bem cedo na manhã seguinte estava a caminho da igreja para lançar os panfletos. Às 11 horas, um exército de mulheres e jovens tinha levado milhares de panfletos para serem distribuídos. Trazer justiça aos negócios. A questão do ônibus era uma chagas de Montgomery. Se um visitante fosse à cidade antes do boicote, teria ouvido o motorista de ônibus referindo-se aos passageiros negros como crioulos, macacos pretos e vacas pretas. Teria notado com frequência passageiros negros entrando pela porta dianteira, pegando suas passagens e então sendo forçados a se levantar, sair e voltar a entrar pela porta traseira. E muitas vezes, antes que conseguissem fazer isso, o ônibus partindo com o dinheiro que havia pago. Mais que isso, porém, o visitante teria observado passageiros negros de pé diante de assentos vazios. Mesmo que nenhum branco pegasse o ônibus e esse estivesse cheio de negros, esses passageiros estavam proibidos de se sentar nas 4 primeiras fileiras, porque essas eram só para brancos. Mas era ainda mais que isso. Se a parte reservada para brancos estivesse lotada e outros brancos pegassem o ônibus, passageiros negros sentados na parte não reservada eram muitas vezes solicitados a se levantar e ceder seus assentos. Caso se recusassem, seriam presos. Após um dia de trabalho duro, fui para casa no final da tarde de domingo e me sentei para ler o jornal da manhã. Havia um longo artigo sobre o boicote proposto. Implícito em todos os artigos percebi que estava a ideia de que os negros se preparavam para empregar na solução de seu problema a mesma abordagem utilizada pelos conselhos de cidadãos brancos. Em resultado da leitura desse artigo, fui forçado pela primeira vez a pensar seriamente sobre a natureza do método do boicote. Até esse momento, eu tinha aceitado esse método acriticamente como nosso melhor curso de ação. Agora certas dúvidas me incomodavam. O curso de ação que estávamos seguindo seria ético? O boicote seria um método basicamente anticristão? Não seria uma abordagem negativa para a solução do problema? Seria verdade que estávamos seguindo o mesmo curso adotado por alguns conselhos de cidadãos brancos?
Mesmo que o resultado prático permanecesse, mesmo que os resultados práticos permanentes pudessem advir desse boicote, será que meios imorais poderiam justificar fins morais? Cada uma dessas perguntas exigia respostas honestas. Eu tinha de reconhecer que o método do boicote podia ser usado para fins antiéticos e anticristãos. Também tinha de reconhecer que esse era um método frequentemente usado pelo Conselho de Cidadãos Brancos para prejudicar muitos negros, assim como pessoas brancas de boa vontade, com base nas necessidades da vida. Mas, de certo, disse a mim mesmo, nossas eminentes ações não podiam ser interpretadas a essa luz. Nossos propósitos eram totalmente diversos. Usaríamos esse método para dar luz à justiça e à liberdade, e também para estimular os homens a cumprir a lei da terra. Nosso interesse não seria fazer falir a empresa de ônibus, mas trazer justiça ao seu negócio. Ao continuar pensando, vim a perceber que o que realmente estávamos fazendo era deixar de cooperar com um sistema perverso e não meramente retirar nosso apoio à empresa de ônibus. Esta última, sendo uma expressão externa do sistema, naturalmente iria sofrer, mas o objetivo básico era recusar-se a colaborar com o mal. Nesse ponto, comecei a pensar em A Desobediência Civil, de Torrell. Fiquei convencido de que o que estávamos nos preparando para fazer em Montgomery tinha relação com o que fora explicitado por Torrell. Estávamos simplesmente dizendo à comunidade branca, não vamos mais dar a nossa colaboração a esse sistema perverso. A partir desse momento, passei a conceber nosso movimento como um ato popular de não cooperação. Daí por diante, realmente usei a palavra boicote. Um milagre tinha ocorrido. Cansado, mas não mais duvidando do caráter moral do protesto que propunhamos, eu me preparei para dormir cedo. Assim que me deitei, no entanto, Yolanda Denise, então com os 2 anos, começou a chorar e o telefone começou a tocar. Obviamente condenado a permanecer acordado por mais algum tempo, usei esse tempo para pensar sobre outras coisas. Coreta e eu havíamos concordado que, se conseguíssemos 60% de adesão, o protesto seria um sucesso. Por volta da meia-noite, recebi uma ligação de um dos membros das comissões me informando que todas as empresas negras de táxi de Montgomery haviam concordado em apoiar o protesto na manhã da segunda-feira. Depois da meia-noite, o telefone parou de tocar e Yoki parou de chorar. Exausto, dei boa noite à Coreta e, com um estranho misto de esperança e ansiedade, caí no sono. Na manhã seguinte, minha mulher e eu acordamos mais cedo do que do costume. Às 5h30 já estávamos de pé, totalmente vestidos. O dia do protesto tinha chegado e estávamos determinados a assistir ao primeiro ato desse drama em progresso. Felizmente havia um ponto de ônibus a apenas 2 metros da nossa casa. Podemos observar de nossa janela da frente os estágios iniciais. E assim, esperamos uma interminável meia hora. Eu estava na cozinha tomando meu café quando ouvi Coreta gritando. Martin, venha depressa. Larguei a xícara e corri para a sala de estar. Ao me aproximar da janela da frente, Coreta apontava com alegria para o ônibus se movendo lentamente. Querido, ele está vazio. Eu mal podia acreditar no que via. Sabia que a linha de South Jackson, que passava em frente à nossa casa, levava mais passageiros negros do que qualquer outra em Montgomery, e que esse primeiro ônibus geralmente estava lotado de empregados domésticos indo para o trabalho. Será que todos os ônibus seguiriam o padrão estabelecido pelo primeiro? Ansiosamente esperamos o próximo ônibus. Em 15 minutos ele passou pela rua e, tal como o primeiro, estava vazio. Um terceiro apareceu, também vazio, com exceção de 2 passageiros brancos. Corri para o meu carro e por quase 1 hora atravessei todas as ruas principais, examinando cada ônibus que passava. No auge da manhã, não vi mais do que 8 passageiros negros viajando nos ônibus. Em vez dos 60% de adesão que havíamos esperado, estávamos ficando claro que tínhamos alcançado quase 100%. Um milagre tinha ocorrido. Ele continuou o dia todo. No meio da tarde, os ônibus continuavam tão vazios de passageiros negros quanto tinha estado na manhã. Estudantes da Faculdade Estadual do Alabama caminhavam ou pediam carona animadamente. Empregados tinham encontrado outros meios de transporte ou faziam seu percurso a pé. Homens foram vistos indo trabalhar montados em mulas, e mais de uma carroça puxada por cavalos rodou pelas ruas de Montgomery naquele dia. Na hora do rush, as calçadas ficavam cheias de trabalhadores e empregados domésticos caminhando penosa e pacificamente para o trabalho e de volta para casa. Às vezes por quase 20 quilômetros. Eles sabiam por que estavam caminhando, e esse conhecimento se evidenciava na forma como se portavam. E ao observá-lo percebi que não há nada mais grandioso do que a coragem inflexível de indivíduos dispostos a sofrer e sacrificar-se por sua liberdade e dignidade.
Por volta das 9h30 da manhã, eu abandonei a ação nas ruas da cidade e me dirigi ao abarrotado tribunal correcional. Ali, a senhorita Parks estava sendo julgada por desobediência ao sistema de segregação municipal. Depois de ouvir os argumentos, o juiz considerou-a culpada e a multou em $10 mais custas, totalizando $14. Ela apelou da sentença. Esse foi um dos primeiros casos bem definidos em que um negro foi condenado por desobedecer à lei de segregação. No passado, processos como esse seriam arquivados, ou as pessoas envolvidas seriam acusadas de perturbação da ordem. Assim, no sentido concreto, a detenção e a condenação da senhorita Parks tiveram um duplo impacto. Foram um fator desencadeador que levou os negros a uma ação positiva, e foi um teste de validade da própria legislação segregacionista. Tenho certeza de que os proponentes desse processo teriam agido de forma diferente se tivessem tido a presciência de olhar além daquele momento. Ao sair do julgamento da senhorita Parks, Ralph Abernathy, E.D. Nixon e o reverendo E.N. French, então pastor da igreja metodista episcopal africana Sião de Hilard Chapel, discutiram a necessidade de alguma organização para orientar e dirigir o protesto. Até então as coisas tinham ido em frente de modo mais ou menos espontâneo. Esses homens tiveram sabedoria suficiente para perceber que o movimento agora precisava de uma estrutura e de uma direção mais clara. Enquanto isso, Roy Bennett tinha convidado várias pessoas para se reunir às 3 horas da tarde, a fim de planejar a manifestação popular daquela noite. Todos os presentes estavam exultantes com o tremendo sucesso que o protesto já tinha atingido. Mas além desse sentimento havia uma pergunta: qual é o caminho agora? Quando E.D. Nixon fez um relato da conversa que tivera mais cedo com Abernathy e French e das sugestões deles de uma organização ad hoc, o grupo reagiu com entusiasmo. A nova organização precisava de um nome, e vários foram sugeridos. Alguém propôs Comitê dos Cidadãos Negros, que foi rejeitado porque parecia muito com o Conselho de Cidadãos Brancos. Outras sugestões foram feitas e descartadas, até que finalmente Ralph Abernathy apresentou um nome que agradou a todos: Associação para o Progresso de Montgomery, a MIA. A próxima tarefa era eleger seus diretores. Assim que Bennett abriu as indicações para presidente, do canto mais distante da sala, Rufus Lewis falou: Senhor coordenador, gostaria de indicar para presidente o reverendo Martin Luther King. A moção foi apoiada e prevaleceu, e em questão de minutos fui unanimamente eleito. A ação me pegou de surpresa. Aconteceu de forma tão rápida que não tive nem tempo de refletir sobre o assunto. É provável que, nesse caso, não tivesse aceitado a indicação. Possivelmente, me escolheram porque eu não estava na cidade há tempo suficiente para me identificar como algum grupo ou facção. Apenas 3 semanas antes, vários membros da seção local da NAACP me haviam estimulado a concorrer à presidência da organização, garantindo-me que a eleição era certa. Depois de discutir o assunto com minha mulher, decidimos que eu não deveria assumir nenhuma responsabilidade importante, já que tinha acabado de concluir minha tese e precisava dar mais atenção ao meu trabalho na igreja. A oposição de Coreta provavelmente resultou numa das decisões mais acertadas da minha vida. Quando interrompeu o protesto dos ônibus, era difícil que eu pudesse aceitar a presidência da Associação do Progresso de Montgomery, sem dar crédito à afirmação, com frequência feita pelos brancos, de que a coisa toda era uma conspiração da NAACP. Ultrapassados esses assuntos organizacionais, passamos à discussão do evento daquela noite. Várias pessoas, não querendo que os repórteres conhecessem os nossos movimentos futuros, sugeriam que apenas cantássemos e rezássemos. Se houvesse recomendações específicas a fazer às pessoas, elas poderiam ser mimeografadas e distribuídas secretamente durante o encontro. Isso, achavam, deixaria os repórteres no escuro. Outros recomendavam com insistência que algo deveria ser feito para ocultar a verdadeira identidade dos líderes, considerando que se nenhum nome em particular fosse revelado, seria mais seguro para todos os envolvidos. Depois de uma discussão bastante longa, E.D. Nixon levantou-se impaciente. Estamos agindo como garotinho, disse ele. O nome de alguém terá de ser conhecido, e se tivermos medo disso, é melhor parar com tudo isso agora. Também precisamos ser homens o bastante para discutir nossas recomendações de maneira aberta. Essa ideia de distribuir secretamente algumas coisas num papel é uma tremenda enganação. Os brancos, de qualquer forma, vão acabar descobrindo. Temos de decidir agora se vamos ser homens de coragem ou garotos amedrontados. Com essa declaração direta ao ar, sem
Desanúvio. Desanuviou. Ninguém voltaria a sugerir que tentássemos ocultar nossa identidade ou evitássemos enfrentar o problema de peito aberto. A corajosa declaração de Nixon tinha dado um novo ânimo aos que estavam a ponto de se deixarem paralisar pelo medo. Todos concordaram que o protesto deveria prosseguir até que certas exigências fossem atendidas e que uma comissão liderada por Ralph Abernathy redigiria essas demandas na forma de uma resolução e as apresentaria à Assembleia daquela noite para aprovação. Alguém insinuou que talvez devêssemos reconsiderar nossa decisão de continuar com o protesto. Não seria melhor, disse essa pessoa, interromper o protesto quando ele ainda é um sucesso do que deixá-lo prosseguir por mais alguns dias e então fracassar? Já demonstramos à comunidade branca a força da nossa unidade. Se pararmos agora, poderíamos conseguir o que quisermos na empresa de ônibus simplesmente porque eles não terão percebido que somos capazes de fazê-lo outra vez. Mas se continuarmos e a maioria das pessoas voltar ao ônibus amanhã ou no dia seguinte, os brancos vão rir de nós e acabaremos sem nada. Esse argumento era tão convincente que quase resolveu pôr um fim ao protesto, mas finalmente concordamos em deixar que a Assembleia Popular, que aconteceria dali apenas 1h30, fosse nosso guia. Se houvesse boa frequência e as pessoas se entusiasmassem, continuaríamos. Do contrário, interromperíamos o protesto naquela noite. Esse negócio de tirar o saque do aniversário do FGTS é bizarro e me lasca muito no trabalho. Abraço, boa live. Estão querendo tirar o saque aniversário do FGTS? O discurso mais decisivo de minha vida. Fui para casa pela primeira vez desde as 7 da manhã daquele dia e encontrei Coreta, descansando de uma longa jornada de telefonemas e excitação geral. Após nos atualizarmos sobre os fatos do dia, eu disse a ela com alguma hesitação, sem saber qual seria a sua reação, que tinha sido eleito presidente da nova associação. Não precisava me preocupar. Naturalmente surpresa, ela ainda assim considerou que, se a responsabilidade tinha recaído sobre mim, eu não tinha alternativa senão aceitá-la. Não precisei lhe dizer que agora teríamos ainda menos tempo juntos, e ela pareceu despreocupada em relação aos possíveis perigos que minha nova posição acarretava para todos nós. Você sabe que, não importa o que eu faça, terá meu apoio. Você sabe que, não importa o que faça, terá meu apoio. Tranquilizado, fui para o escritório e fechei a porta. O tempo corria. Eu tinha apenas 20 minutos para preparar o discurso mais decisivo de minha vida. Fui possuído pelo medo. Agora eu enfrentava a inescapável tarefa de preparar, quase sem tempo para isso, um discurso do qual se esperava que proporcionasse um senso de direção a um povo ambíguo de uma nova e ainda desconhecida paixão por justiça. Também estava consciente de que repórteres e homens de televisão estariam lá com suas canetas, câmeras e microfones, apostos para registrar minhas palavras e difundi-las por toda a nação. Eu estava então quase derrotado, obcecado por um sentimento de inadequação. Nesse estado de ansiedade, gastei quase 5 minutos dos 20 originais. Sem outro recurso que não a fé num poder cuja força inigualável se opõe às fragilidades e inadequações da natureza humana, voltei-me a Deus em oração. Minhas palavras foram breves e simples, pedindo-lhe que restaurasse meu equilíbrio e estivesse comigo no momento em que, mais do que nunca, precisava de sua orientação. Tendo menos de 15 minutos pela frente, comecei a preparar um esboço. Em meio a isso, contudo, defrontei-me com um novo e grave dilema. Como poderia fazer um discurso que fosse ao mesmo tempo suficiente militante para manter o povo estimulado e uma ação positiva e suficientemente moderado para que seu fervor se mantivesse dentro dos limites controláveis e cristãos? Sabia que muitos negros eram vítimas de um amargor que poderia facilmente alcançar proporções excessivas. Que poderia eu dizer a eles para mantê-los corajosos e preparados para uma ação positiva, mas afastados do ódio e do ressentimento? Será que o militante e o moderado poderiam combinar-se num único discurso? Decidi que precisava enfrentar o desafio de peito erguido e tentar combinar duas posturas aparentemente incompatíveis.
Procuraria estimular o grupo à ação, insistindo em que seu respeito próprio estava em jogo, e se eles aceitassem tal injustiça sem protestar, estariam traindo seu senso de dignidade e os preceitos eternos do próprio Deus. Mas compensaria isso com uma forte afirmação da doutrina cristã do amor. No momento em que preparava mentalmente um esboço do meu discurso, meu tempo acabou. Sem conseguir parar para jantar, não tinha comido nada desde o café da manhã, despedi-me de coreta e fui de carro para a igreja na rua Holt. A 5 quarteirões de lá notei um congestionamento. Havia uma fila de carros que se estendia de ambos os lados da rua até onde minha vista alcançava. Levei 15 minutos para chegar ao escritório do pastor. Agora minha dúvida seria sobre a duração do sucesso de nossa aventura. Agora minhas dúvidas sobre a duração do sucesso da nossa aventura se haviam dissipado. A questão de cancelar o protesto era agora acadêmica. O entusiasmo desses milhares de pessoas tragava tudo em seu caminho, tal como o avanço de um maremoto. Demorou um pouco para que os oradores restantes pudessem abrir caminho até a tribuna atravessando uma igreja superlotada. A reunião começou, com quase meia hora de atraso. O hino de abertura foi o conhecido Avante, Soldado de Cristo. E quando o enorme público se levantou para cantar, as vozes de fora ampliando o coro da igreja, houve uma forte badalada, como um eco jubiloso do próprio céu. O coordenador me apresentou. Levantei-me e fiquei de pé em frente ao púlpito. Câmeras de televisão começaram a funcionar de todos os lados. A multidão se aquietou. Sem manuscrito, nem anotações, contei o que tinha acontecido com a senhorita Parks. Depois, repassei a longa história de abusos e insultos vivenciadas pelos negros nos ônibus da cidade. Estamos aqui essa noite por um motivo sério. É o discurso agora, tá, gente? Acho. Estamos aqui essa noite por... não é o discurso, não. É o discurso? É o discurso, acho. Estamos aqui essa noite por um motivo sério. Estamos aqui, num sentido geral, porque, em primeiro lugar e acima de tudo, somos cidadãos americanos e estamos determinados a reivindicar nossa cidadania na plenitude de seu significado. Também estamos aqui por nosso amor pela democracia, por nossa crença profunda em que a democracia, uma fina folha de papel convertida numa ação robusta, é a melhor forma de governar que existe sobre a Terra. Vocês sabem, meus amigos, chega um momento em que as pessoas ficam cansadas de serem esmagadas pelos pés de ferro da opressão, cansadas de serem atiradas no abismo da humilhação, onde vivenciam a desolação de um desespero perturbador. Chega um momento em que as pessoas ficam cansadas de serem afastadas da radiosa luz solar do verão da vida e abandonadas em meio ao frio agudo do inverno alpino. E não estamos errados. Não estamos errados no que fazemos. Se estamos errados, a Suprema Corte dessa nação está errada. Se estamos errados, a Constituição dos Estados Unidos está errada. Se estamos errados, Deus Todo-Poderoso está errado. Se estamos errados, Jesus de Nazaré foi simplesmente um sonhador utópico que nunca desceu à terra. E estamos determinados, aqui em Montgomery, a trabalhar e lutar até que a justiça flua como água e a virtude como uma corrente poderosa. Quero dizer que em todas as nossas ações devemos permanecer unidos. A unidade é a grande necessidade desse momento. E se estivermos unidos, poderemos obter muitas das coisas que não apenas desejamos, mas que com justiça merecemos. E não deixe ninguém assustá-los. Não temos medo do que estamos fazendo, pois estamos agindo dentro da lei. Em nossa democracia americana, nunca devemos pensar que estamos errados ao protestarmos. Nós nos reservamos a esse direito. Nós, os deserdados da terra, nós que por tanto tempo temos sido oprimidos, estamos cansados dessa travessia da longa noite do cativeiro. E agora estamos chegando ao alvorecer da liberdade, da justiça e da igualdade. Posso dizer a vocês, meus amigos, aproximando-nos do fim, que devemos manter Deus na linha de frente. Sejamos cristãos em todos os nossos atos, mas quero lhe dizer essa noite que não nos basta falar sobre o amor. O amor é um dos pontos fundamentais da fé cristã. Há um outro lado chamado justiça. Ao lado do amor está sempre a justiça, e só estamos usando as ferramentas que ela nos proporciona. Não apenas estamos usando as ferramentas da persuasão, mas viemos a perceber que precisamos empregar as ferramentas da coerção. Esse é não somente o processo educativo, mas também o processo legislativo. De pé e sentados aqui nessa noite, preparando-nos para o que nos espera adiante, sigamos com a implacável e corajosa determinação de permanecermos juntos. Vamos trabalhar juntos, aqui mesmo, em Montgomery,
quando os livros de histórias estiverem sendo escritos no futuro, alguém terá de dizer: ali viveu uma raça de pessoas, um povo negro, de cabelo lonoso e pele escura, um povo que teve a coragem moral de lutar por seus direitos, e que assim injetou um novo significado nas veias da história e da civilização. Bonito o discurso, hein? Quando estava me sentando, as pessoas se levantaram e aplaudiram. Eu estava grato a Deus pelo fato de minha mensagem ter sido transmitida e de a tarefa de combinar militância e moderação ter sido pelo menos parcialmente realizada. As pessoas ficaram tão entusiasmadas quanto as incitei ao amor como quando as incitei ao protesto. Sentado, ouvindo os aplausos contínuos, percebi que esse discurso tinha evocado mais reações do que qualquer outro discurso ou sermão que eu havia proferido. E, no entanto, praticamente não o preparei. Consegui ver pela primeira vez o que pregadores mais velhos queriam dizer quando afirmavam: abra sua boca e Deus falará por você. Embora eu não pretendesse deixar que essa experiência me tentasse a negligenciar a necessidade de uma preparação permanente, ela sempre me lembraria de Deus. Ela sempre me lembraria que Deus pode transformar a franqueza de um homem em sua oportunidade de glória. Agora tinha chegado o momento da resolução mais importante. Ralph Abernathy leu as palavras com lentidão e energia. A resolução conclamava os negros e não voltaram a viajar de ônibus até que 1. Se assegurassem um tratamento respeitoso por parte dos motoristas. 2. Os passageiros se sentassem por ordem de chegada. Negros sentando-se tanto atrás quanto na frente. Brancos sentando-se tanto na frente quanto atrás. 3. Motoristas negros fossem empregados em trajetos predominantemente negros. As palavras "quem estiver a favor, queira levantar-se", todos os presentes ficaram de pé, e os que já estavam de pé levantaram as mãos. Gritos de alegria e incentivos ecoaram tanto ao lado de dentro quanto de fora. Ao me afastar, dirigindo meu carro, havia satisfação em meu coração. Eu nunca tinha visto tanto entusiasmo pela liberdade. E, no entanto, esse entusiasmo era moderado por uma autodisciplina surpreendente. A unidade de propósito e o espírito do corpo dessas pessoas tinham sido indescritivelmente comoventes. Nenhum historiador jamais conseguiria descrever de maneira plena esse encontro e nenhum sociólogo seria capaz de interpretá-lo de forma adequada. Era preciso ser parte da experiência para realmente entendê-la. Agora tem uma carta aqui, tá, gente? Reflexões sobre a primeira reunião do boicote. As deliberações daquela noite, efervescente e fria de dezembro, permanecerão por longo tempo registradas, a tinta nas folhas mentais e sucessivas gerações. Mal sabíamos naquela noite que estávamos iniciando um movimento que atingiria proporções internacionais. Um movimento cujo ecos sublimes atingiram os ouvidos de pessoas de todas as nações. Um movimento que iria desconcertar e surpreender a imaginação dos opressores, ao mesmo tempo deixando uma cintilante estrela de esperança gravada na noite profunda do céu dos oprimidos. Mal sabíamos naquela noite que estávamos iniciando um movimento que iria granjear a admiração dos homens de boa vontade por todo o planeta. Mas Deus continua tendo uma forma misteriosa de operar suas maravilhas. Parece que Deus resolveu usar Montgomery como base de teste para a luta e o triunfo da liberdade e da justiça dos Estados Unidos. É uma ironia de nossos tempos que Montgomery, o berço da Confederação, esteja sendo transformado em Montgomery, o berço da liberdade e da justiça. Discurso proferido no primeiro Instituto para o Não Violência e a Mudança Social, em 3 de dezembro de 56. O grande dia, 5 de dezembro de 1955, estava chegando ao fim. Todos nós preparamos para retornar aos nossos lares, sem plena consciência do que tinha acontecido. Eu disse a mim mesmo que a vitória fora obtida. Não importava quanto demorasse a luta para concretizar os 3 pontos da resolução. Era uma vitória infinitamente maior do que uma questão dos ônibus. A verdadeira vitória estava na Assembleia, em que milhares de negros se ergueram revelando um novo senso de dignidade e de destino. Naquela noite dávamos início a um movimento que ganharia reconhecimento nacional, cujos ecos ressoariam nos ouvidos de pessoas de todas as nações. Um movimento que surpreenderia os opressores e traria novas esperanças aos oprimidos. Naquela noite, Montgomery teve seu momento na história. É isso, pessoal.
Pô, acabamos meio-dia certinho. Não se esqueça de deixar o like aí e deixar o comentário também pra quem estiver vendo no futuro. Tamo junto.